Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos estudar a educação do espírito à luz do Consolador. E hoje vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que Allan Kardec colocou, assinada por Lázaro em Paris em 1861, em que ele traz o tema a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Então, o que o Espírito Lázaro está dizendo? A benevolência para com os semelhantes. Essa benevolência nasce do amor, então é fruto do amor. E leva, a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo, a educação do mundo, o traquejo do mundo, podem dar o verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia ou fingida bondade, é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A esta classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Então, lá fora, por questões óbvias, disfarçam a sua ira, disfarçam a sua prepotência, para que não cause um problema no trabalho remunerado, mas essa frustração leva esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento, de se submeter às ordens de um trabalho, às disciplinas de um trabalho, às diretrizes daquele que coordena, tudo isso mexe muito com o orgulho de alguns, E esses que assim se encontram, muitas vezes, aquilo que ele sufoca, aquilo que ele engole fora no trabalho por conveniência, ou até pelos cuidados normais, porque sabe que precisa, conter-se, mas em casa desconta tudo o que não pôde colocar ali como gostaria no trabalho, Então, é o que ele está dizendo aqui. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, não só no trabalho, mas nas vivências, nas situações, você não pode se colocar numa autoridade em relação às demais pessoas, mesmo que você tenha essa sede, essa necessidade de estar sempre no comando, Então, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois seu coração nada tem com isso,
Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, essa é a condição ideal da criatura, quando ela não necessitar de máscaras para fingir aquilo que não é, né? Por conveniências. Então, nós temos que ser os mesmos na intimidade do nosso lar, onde nos sentimos tranquilos em família, tanto quanto quando estamos junto dos outros que compõem as nossas experiências. Então, isso é muito importante, né? É o mesmo para o mundo ou na intimidade. Ponto. Aqui disse tudo. E dentro dessa leitura, desse processo, nós vamos buscar no livro Vida Plena, do Divaldo Franco, trazido pela Joana de Ângeles, ser agradecido. Porque se há uma coisa que nós necessitamos nessa escalada evolutiva, para que nada nos impeça de palmilharmos um caminho que traga resultados para o nosso crescimento, é a gratidão. Nós temos que aprender a ser gratos, porque ser ingratos sabemos muito bem. E como somos ingratos, né? Então, é preciso que a gente perceba o quanto temos a agradecer. Uma vez ouvi alguém colocando: coloquemos 2 mãos. Numa mão, coloquemos aquilo que temos, que trazemos, que possuímos em qualquer sentido. Material, afetivo, né? Na outra, o que nos falta. Então vamos pensando nas 2 mãos, ali diante de nós, junto a nós. Vamos colocando o que temos e o que nos falta. Será que realmente o que nos falta, essa mão pesará mais? Será? Será mesmo? Se pesar mais, com certeza, é porque não estamos conseguindo preencher a nossa mão com o que temos. Porque quando soubermos, saberemos o quanto temos, portanto, quanto temos a agradecer. E vamos ao texto, então, que a Joana de Ângeles nos traz. É um livro bem novo, vamos até pegar a data, não faz muitos anos que ele saiu. A primeira edição foi em 21. Durante a pandemia, me lembro bem, 21. Então, vamos lá. Ser agradecido. Tradicionalmente, se concebeu que a gratidão é o ato retributivo por algum benefício de que se foi objeto. De certo, esta é uma forma de expressar o reconhecimento ao bem que lhe foi ofertado. Trata-se de um ato de delicadeza trabalhado pela educação social. Nem sempre, porém, o ato de retribuir traduz o sentimento de gratidão, que é muito mais profundo na condição de sentimento. Toda vez que alguém retribui um benefício, promove a ação edificante e altera a paisagem emocional própria, ao mesmo tempo que se faculta sentir a convivência comunitária. De alguma forma, altera-se a postura ególatra para demonstrar o sentido cooperativista da vida. Então, o que é um ególatra? Ego, já percebemos, né? Ególatra seria a pessoa que cultua o próprio eu.
né? Então, seria dentro da egolatria, né? Que é cultuar o próprio eu. Egocentrismo, egolatria, egoísmo, tudo vem do ego, né? O eu. Então, toda vez que alguém retribui um benefício, promove a ação edificante e altera a paisagem emocional própria, ao mesmo tempo que se faculta sentir a convivência comunitária. De alguma forma, altera-se a postura ególatra para demonstrar o sentido cooperativista da vida. Tudo que existe é resultado de permutas e contínuas transformações. Na condição de complexos mecanismos de cooperação, o que equivale dizer de retribuição. Retribuir é valorizar a dádiva recebida, o doador, a circunstância, e demonstrar que faz parte do grupo em que se movimenta, de alguma maneira vitalizando-o, dando-lhe significado. No comportamento moral, no entanto, como decorrência do instinto de conservação da vida, o ser humano preserva os interesses que lhe dizem respeito e desenvolvem, às vezes, uma falsa postura de merecimento, fazendo crer que é possuidor de receber favores, embora o seu ego insaciável sempre espere mais, sem qualquer dever de oferta. Isola-se quanto pode, cumpre os deveres que lhe interessam, observa as problemáticas dos outros e se atribui valores morais que realmente ainda não desenvolveu, até atingir o amadurecimento. A gratidão é-lhe um sentimento novo, ainda não consolidado na condição de respeito pela vida. Materialmente, é fácil expressar gratidão exterior, que, no entanto, não possui as condições que a legitimam, dentro das quais a de natureza afetiva, de real desejo de construir o bem-estar onde se encontre. Por essa razão, o sentimento de gratidão pode expressar-se num olhar específico, numa palavra bem colocada, num sorriso expressivo. Então, tudo isso o ser vai percebendo aos poucos, conforme ele vai se desprendendo de si mesmo e tendo um olhar para quem está do seu lado, e ele percebe o quanto ele pode ser solícito, o quanto ele pode retribuir já o que recebe, ou ter a iniciativa de levar algo positivo partindo primeiramente dele, né? Então tudo isso é uma questão de amadurecimento, né? De desenvolvimento de cada ser. Então, como ela fala, materialmente é fácil expressar gratidão exterior, né? É fácil, materialmente. Mas existem muitas coisas que vão além do material, que é o desejo de contribuir para o bem-estar onde se encontre. Então, repetindo, por esta razão, o sentimento de gratidão pode expressar-se num olhar específico, numa palavra bem colocada, num sorriso expressivo. Não será pelo volume ou valor do que se ofereça em troca, mas pela emoção de sentir o amor daquele que a oferta. É muito maior. É aquela vibração que vem junto daquela oferta, que pode ser o sorriso, que pode ser uma palavra bem colocada, mas é a vibração que carrega aquele gesto. É isso que alcança. Quando Jesus carregava a cruz e tombara mais de uma vez ao seu peso, um centurião puxou um homem na multidão e pô-lo a chibatadas a ajudar o condenado.
Ao sentir diminuída a carga, o mestre olhou para trás e viu o constrangido a auxiliá-lo. O seu olhar de ternura e gratidão foi tão profundo que o homem de Cirenaica jamais o olvidou, ou seja, jamais o esqueceu, amando-o e mudando completamente o rumo da sua existência. Narram as notas escriturísticas que a sua vida, como a da sua família, a partir daquele momento, modificaram-se para melhor e nunca mais foram as mesmas. E ele, o Cirineu, tornou-se o símbolo de todo aquele que auxilia o seu próximo nos momentos supremos, com o próprio sacrifício. Essa passagem é muito bem descrita, né? Um centurião puxou um homem da multidão e obrigou-o a ajudar, né? A Jesus, o condenado. A onda emocional de ternura do mestre envolveu-o naquele instante rápido e o fez renascer, ser outro homem. A gratidão é a voz do coração, falando sem palavra nos arquivos do sentimento. Muita falta faz o espírito de gratidão na terra, que se tornou árida e sem as flores da alegria entre as criaturas humanas. Esse espírito de gratidão parece, e está sendo afirmado, que essa vida moderna, né? Essa vida moderna em que não encontramos tempo para mais nada, nem para sermos gratos, vai pouco a pouco nos afastando cada vez mais dos gestos que poderíamos ter, gestos pequenos que fariam diferenças na vida de cada um. Vimos aqui o exemplo do olhar que alcançou. Então, a esse que tomou essa atitude de ajudar. Então, vamos entender que essa modernidade, se nós não soubermos lidar com ela, nós vamos nos afastando de um convívio mais amistoso. Não precisa ir muito longe, né? Antes, para quem é mais velho, sabe perfeitamente que era muito mais comum. Aliás, talvez eu fale muito isso porque a infância nos marca muito, né? E quando nossos pais nos proporcionam o convívio com a família, quando os nossos pais proporcionam as visitas, né? São visitas, encontros. As visitas que ora são na sua casa, ora são na casa do primo, né, do tio, do avô, da avó, então, dos avós, né? Então, tudo isso que os pais proporcionavam antigamente consolidava momentos amistosos em família, proporcionando gestos, proporcionando aprofundamento de laços, né? Então, todos nós trazemos lembranças de coisas que foram proporcionadas por esse convívio. Mas quando nos fechamos mais numa vida muito atribulada, até as nossas crianças também participando dessa vida atribulada, tal a agenda que se faz ali para que elas cumpram, fazendo tudo aquilo que nós adultos julgamos que está na época, né? Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, né? Então vamos fazer tudo. Então perde-se muitas vezes, né? Grandes oportunidades de desenvolvermos essa troca, esse compartilhar, porque é nessa troca, nesse compartilhar, nesses folguedos com as crianças da vizinhança, tudo isso vai
vai nos trabalhando os sentimentos, né? E ela está afirmando aqui que muita falta faz o espírito de gratidão na terra, que se tornou árida, por isso que eu lembrei que era diferente, né? Se tornou árida e sem flores da alegria entre as criaturas humanas. Nunca houve tanta cultura intelectual, assim como recursos psicoterapêuticos para o ser existente com problemas criados por ele mesmo. Então, nunca houve tantas facilidades, né? Tantos recursos. E, no entanto, quantos transtornos, quantos desequilíbrios, quantas angústias que se carrega no coração, né? Como não lembrar do seu Zezinho, fundador da casa, José Sintra Filho, que dizia que as mães, tendo que lavar roupa no tanque, né? Tendo que, qual que era o termo? Arar, alguma coisa assim, arar, algo assim, não tenho certeza, mas era colocar a roupa no sol, aberta, né? As roupas brancas, claras, elas eram colocadas assim num zinco, num espaço definido para isso, para pelo sol clarearem, né? Era assim que as roupas ficavam limpas, higienizadas, clareadas, né? Porque as mulheres não tinham os recursos, e os recursos para classes mais simples demorou a chegar, né? Então, elas tinham muito mais tarefas, o tanque de roupa, né? A comida, a comida de todas as refeições, porque era tudo feito em casa, a comida para todas as refeições, para famílias que não eram pequenas. Então, mas assim mesmo, como ele dizia, elas arranjavam o tempo de ensinar os filhos a orarem. E ele completava dizendo que hoje, com tantas facilidades, muitas vezes não se encontra mais esse tempo. Então são tempos áridos, sim, como ela fala. Então a falta de hábito de ser gentil, de amar, aprisionando num egoísmo enfermiço, a postura distímica permanente. O que seria uma postura distímica? Pessoa que sofre de distimia, que se caracteriza principalmente pela falta de prazer ou divertimento na vida, ou pelo constante sentimento de negatividade. Então, são pessoas que apresentam esse traço, essa característica de pessimismo, de falta de alegria, nada as encanta, nada as move, nada a chacoalha, né, para um movimento mais decisivo. Então, essa falta, né, esse egoísmo enfermiço, a postura distímica permanente, produzem distúrbios hormonais na área da afetividade e atormentam o próprio paciente, que tem dificuldade de amar, de confiar, de entregar-se. Então, por ele ser assim tão enclausurado em si mesmo, o próprio organismo dele já não trabalha certos hormônios que hoje está plenamente demonstrado pela ciência, que é uma questão material. A sua maneira de ser desenvolve ali a produção, digamos assim, né, de hormônios tão necessários no nosso organismo, mas que muitas vezes deixam a desejar porque nos enclausuramos nessa maneira doentia de ser. O ato de amar resulta do espírito de confiança em Deus. E se por acaso pensarmos, mas eu não tenho, o que eu faço? Construa. Confiança em Deus é uma construção. Então, o ato de amar resulta do espírito de confiança em Deus e, por consequência, nas demais criaturas, sob quaisquer aspectos que se apresentem.
Quando se experimenta o sal do amor na existência física, ela adquire sentido e significado, uma razão de ser e viver. As pessoas assimilam padrões de conduta exterior, enquanto se consomem em labaredas de desejos e de angústias, frutos das ambições insatisfeitas. A flor no charco é a gratidão do vegetal ao humus desprezível que nutre as suas raízes. O brilho do diamante é o reconhecimento da pedra bruta ao buril que a trabalha com vigor. O metal moldado agradece à fornalha que lhe concedeu beleza e utilidade. A leve borboleta que flutua no ar expressa sua libertação da lagarta, rastejante e lenta no solo. Tudo se modifica e se aprimora, mesmo quando parece em degradação, que é período de mudança para outra fase. Assim pensando, sê grato à dor que te reduz à realidade frágil de que te constituis. Coopera com o progresso espiritual da humanidade, concedendo ao teu agressor a fase primária pela qual transita no momento e agradece por já haver ultrapassado e ser agora a vítima, não o desencadeador do sofrimento alheio. Quantos leprosos eram aqueles no grupo que Jesus curou? Por que somente um voltou a agradecer-lhe? Eu acho que eram 10, não é? Então, por que somente um naquele momento? Porque somente um voltou a agradecer-lhe a vida e a rapidez da conquista da saúde? E os outros, por onde seguiram? Certamente a vida aguardou por eles, os ingratos, um pouco mais à frente. Consente, então, que os teus sentimentos não se olvidem de quem hoje te obstina, mas ontem, noutra oportunidade, amparou-te. Tudo é transitório, é certo, mas a gratidão faz-te devedor do anjo bom que oportunamente esteve ao teu lado. Nunca o esqueças. Por tua vez, faze todo o bem, sem pensar na retribuição, pois que esta é a satisfação experimentada pelo amor, aliás, experimentada pelo ato que realizaste. A alegria de quem acende uma luz é a bênção da claridade. E em relação aos ingratos, compadece-te deles, porque as necessidades que a todos visitam alcançá-los-ão também no momento próprio. A ressurreição de Jesus é o mais belo testemunho de amor e de sua gratidão aos que lhe assinalaram o corpo, pois que, se não tivesse havido a morte, não se teria a gloriosa ressurreição. Que a aparição de Jesus junto primeiramente Maria de Magdala, depois junto dos discípulos, depois ali outras vezes junto dos discípulos e, por fim, para tantos e tantos que foram chamados os 500 da Galileia. E assim vamos refletindo, e assim vamos buscando aprender a interiorizar esses ensinamentos para que verdadeiramente consigamos ser gratos a Deus, que nos deu vida em abundância. Que fiquemos em paz.